Vamos iniciar então o nosso programa recitando as 3 Ave-Marias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis a serva, pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Prontinho. Agora que nós já começamos o programa recitando as 3 Ave-Marias que Nossa Senhora ensinou a Santa Matilde de Rackborn, prometendo a ela a sua presença na hora da morte, por isso que eu rezo sempre ao acordar e ao deitar, vamos apresentar os nossos convidados. À minha esquerda, João Batista, conhecido como JB. Sim. Mais à minha esquerda, Rosilene, esposa de João Batista. Tudo bem, João Batista? Tudo bem, o senhor, pai? Tudo bem, dona Rosilene? Tudo bem, graças a Deus. O que nós temos de importante nesse ilustre casal é a sua numerosa prole. Quantos filhos vocês têm? Nós temos 9, mas 2 a gente perdeu, né? 2 já estão no céu, né? Com a graça de Deus, né? Nós temos 9 aqui, então o total são 11. A total são 11? São 11. Ah! Então são 11 contando com aqueles que Deus já levou, né? Que coisa bonita. Então, o João Batista, para quem não sabe, é o dono de uma empresa JB Interiores Planejados. Anotem a razão social dele. E foi ele quem fez para a sede do Provida de Anápolis todo o material de MDF. Tudo que vocês puderem ver lá que não seja de madeira, mas de MDF, foi o João Batista que fez, tá? E se gostarem, contratem o serviço dele para prestigiar, porque é pai de uma família numerosa, merece que você dê a preferência na hora de serviços de MDF, tá bom? A esposa do João Batista, Rosilene, a maior, digamos, ofício dela é ser mãe e dona de casa, mas ela também tem outras coisas que vai contar para nós. Pode contar, dona Rosilene, por gentileza? Bom, eu sou militar, eu trabalho no Corpo de Bombeiros, além do meu trabalho em casa. Tá certo, mas conta mais um pouquinho da sua trajetória. A senhora, quando se casou, já era do Corpo de Bombeiros? Não, quando eu me casei, começando o namoro, quando nós namorávamos, nós já tínhamos essa ideia de ter uma família numerosa, então o nosso combinado seria que eu não trabalharia fora. Ah. Então, quando eu tive minha primeira filha, eu saí do trabalho, né? E aí eu fiquei em casa cuidando dos filhos. Então, até minha terceira filha, eu estive em casa, cuidando, trabalhando somente em casa, né? Mas depois não suportei a pressão e acabei saindo para trabalhar. Não foi a pressão do marido, não, né? Não foi a pressão do marido, não. A pressão da própria sociedade. Essa foi. Então, assim, fiz um concurso e passei e fui trabalhar fora. Mas, assim, hoje eu vejo que não fiz uma boa escolha naquele momento. Mas, assim, hoje eu consigo conciliar porque eu trabalho num período menor, né? Eu fico o dia todo em casa, cuidando dos meus filhos, e quando o João chega, eu saio para trabalhar. Então, mas, assim, eu não trabalho a noite toda também. Eu entro 6h30 e saio o máximo 11 horas do trabalho. Então, assim, com a graça de Deus, eu ainda tive essa chance de poder educar os meus filhos e cuidar deles e mesmo estando trabalhando fora. Eu não sei se os
espectadores estão entendendo aqui, o casal que está aqui pela primeira vez é amigo de um outro que a gente já entrevistou, que é o Éder e a Adriana, que vieram como missionários de Mogi das Cruzes para Anápolis, da comunidade Famílias Novas do Imaculado Coração de Maria. Eles já fizeram amizade, antes mesmo de chegarem, de se transferirem para cá, já tinham feito amizade com o João Batista e a Rosilene. E agora eles participam das atividades da comunidade, embora a maior parte deles ainda seja virtual por causa da pandemia, mas estão sempre conosco, né? Frequentadores diários da Santa Missa, comunhão diária. Então é um exemplo de família que eu queria apresentar para vocês, para quem acha que está fora de moda. Hoje ninguém mais pode ter muitos filhos. Hoje a mulher é obrigada a trabalhar fora de casa, porque senão ela não vai ter realização profissional, ela não vai ser feliz, ela vai ser escrava, como é que é, do fogão, do tanque, da vassoura, ou sei lá o quê, como costumam dizer aí. E como eu já vi bons testemunhos deles, né? Até publicamente eu vi quando os dois falaram sobre a sua vida, sobre as suas experiências já há alguns anos, né? Eu vi a dona Rosilene mostrar um livro que ela havia lido, De Volta ao Lar, de uma ex-feminista americana. A senhora podia explicar para nós como foi a sua experiência confrontada com a dela, por gentileza? Sim, nós mulheres, a gente acaba sendo pressionada pela sociedade porque a gente tem essas ideias feministas, né? Que foram sendo colocadas na nossa vida, até mesmo pelos nossos pais, as nossas mães que não tinham muito estudo, elas tinham aquele costume de falar assim, você vai trabalhar fora porque mulher que fica em casa não tem valor. Então a gente, com essa mentalidade, a gente acaba mesmo achando que a gente não vai se realizar sendo mãe, sendo dona de casa. Então realmente eu li esse livro e esse livro me tocou muito, foi abrindo a minha mente para aquilo que eu tinha visto antes, que eu estava enganada. E na realidade eu não me sentia feliz na minha profissão. E eu fui começando a ver que eu me sentia muito mais realizada quando eu estava em casa tomando conta dos meus filhos e tomando conta da minha casa. Me realizava muito mais do que tendo feito uma faculdade, tendo um curso superior. Então, conta para os nossos espectadores. A senhora é bombeiro militar, a senhora fez faculdade também de nutrição. Nutrição. Isso. E aí eu fui fazendo tudo isso, e isso depois de 6 filhos, né? Eu ainda fiz faculdade e não considero assim que embora as pessoas de fora falassem, nossa, você fez faculdade com 6 filhos, como você conseguiu? Mas assim, eu não considero que tenha sido uma grande conquista, porque depois de tudo feito, eu percebi que eu teria feito muito melhor se eu tivesse ficado em casa e educado melhor os meus filhos e tomado conta deles melhor. Né? Assim, por mais que nós tenhamos criado eles bem, que eles sejam bons filhos, mas eu acredito hoje, quando eu olho para trás, que eu tenho filhos adultos, temos filhos adolescentes, temos bebês, né? Temos 3 crianças, lá em casa tem 3 gerações. Então eu acredito, vendo os mais velhos, que eu poderia ter sido uma mãe muito melhor e que eu poderia ter feito um trabalho como educadora muito melhor se eu tivesse me dedicado mais. Então a minha mente foi abrindo. Graças a Deus, ainda vejo que a misericórdia de Deus foi grande na nossa vida, porque Ele não permitiu que eu fizesse coisa pior, como, por exemplo, tivesse me esterilizado, né? Nossa. Porque hoje eu vejo a graça que foi a gente ter uma família numerosa. E vejo quanto eles são importantes para a nossa santificação. Mesmo com as cruzes de cada dia, com as dificuldades dos filhos adolescentes. Mas assim, tem as alegrias de todos os dias. Não tem só cruzes numa família numerosa, né? Mas a gente tem que aceitar com amor essas dificuldades que vêm. Então, assim, foi muito importante esse livro que eu li. E outro que eu li também, que mudou a minha mentalidade, assim, foi da Kimberly Han, que é... Amor que dá a vida. Amor que dá a vida. Porque até então, a gente tinha essa mentalidade de abertura à vida, mas não, eu acho que nós precisávamos ter estudado mais, conhecido mais a fundo o que a igreja pede de nós, do que a igreja nos ensina, né? Como mãe, a gente acreditava que ela estava certa, mas a gente também não estudou bastante. Quando eu fui ler um livro que até uma ex-protestante, né, escreveu. Esposa de um ex-pastor que era o Scott Hahn, né? Isso. Aliás, para quem não conhece, Scott Hahn é um convertido que escreveu vários livros, né? Todos os caminhos levam a Roma,
o banquete do Cordeiro, sobre a Santa Missa na visão de um convertido. E a esposa desse pastor, também ela convertida, né, que é a Kimberly Han, fez um livro chamado Amor que dá Vida, citado pela dona Rosilene, só elogiando a doutrina católica de abertura à vida, que era desconhecida por eles no meio protestante, só elogiando o Papa São Paulo VI e a encíclica dele, Humanae Vitae, que condenava a anticoncepção, né, e vendo como ela estava em perfeita harmonia com a Bíblia, que eles, como protestantes, tanto prezavam, né? Então, Amor que dá Vida é um livro de Kimberly Han, que também eu li, gostei muito, e recomendo a leitura, porque é um livro de abertura para a vida e que serviu também para ajudar esse ilustre casal que está sendo entrevistado aqui, né? Kimberly Han, Amor que dá Vida. E a outra é De Volta ao Lar, de Mary Price. Também ela era protestante, né? Aliás, que eu saiba ainda é. Mas tem um bonito testemunho. Sim, é verdade. E, aliás, que até nos envergonha, porque ela é mais aberta à vida que muitos católicos, né? É verdade. Até no livro da Kimberly Han, ela fala assim, que Jesus mesmo fala que se nós nos calarmos, as pedras gritarão. Então, que foi preciso alguns protestantes falarem para que nós nos abríssemos de novo para a realidade, né, da abertura à vida. Quando eu falo sobre esse livro De Volta ao Lar, João Batista, eu faço um desafio para as mulheres, minhas alunas de bioética. Olha, esse livro é maravilhoso, só tem um defeito. A autora não é católica. Eu queria que uma católica falasse isso, né, porque é uma vergonha que ainda não haja uma mãe de família que dê testemunho, né, da sua realização no lar, que nós sejamos obrigados ainda a citar uma presbiteriana lá dos Estados Unidos, que era engenheira química, que descobriu que o lugar dela privilegiado era o lar, e que deixou tudo, jogou fora os anticoncepcionais e tiveram 9 filhos, né? Então, De Volta ao Lar, do Feminismo à Realidade. É um livro maravilhoso, que agora está esgotado na editora, que eu saiba. Podemos encontrá-lo em PDF, talvez digitando aí vocês encontrem, né? Mas é um exemplo que a gente precisa ter, como eu gostaria que houvesse, e aqui eu lanço o desafio público, né? Um livro com nome semelhante a esse, mas escrito por uma mãe de família católica. De Volta ao Lar com Maria, ou Como Maria, porque aquele livro, por causa talvez da religião da autora, né, não fala quase nada de Nossa Senhora, né? Praticamente nada. É uma lacuna que a gente percebe facilmente. Não fala da mãe do lar de Nazaré, né, do papel dela na Sagrada Família. E, sem dúvida, uma católica exploraria muito mais esse tema, né? Estamos esperando que isso aconteça, quem sabe, não é? Padre, a gente conversa com as mães, às vezes eu converso com outras mães, né? A Rosilene é exemplo disso, que quando elas estão naquele período de licença médica para ganhar o neném, e muitas que trabalham, elas têm que voltar para o trabalho. Aí elas voltam, eu já acompanhei uma ou duas, que já voltou para o trabalho, mas ela voltou para o trabalho e o coração dela estava em casa. Ela não conseguia fazer as coisas direito no trabalho, porque é muito difícil para uma mãe deixar uma criança ali e vice-versa, né? Para a criança deixar a mãe também é muito difícil. E a criança sente também, né? E ir para aquele ambiente de trabalho, né? Porque o ambiente de trabalho é para homem, é mais forte, né? Assim, é mais rude, né? Rude, intenso, né? Então, assim, tem muita dificuldade no dia a dia. Então, assim, a mãe, ela tem que voltar para casa, né? Igual a Rosilene falou, quando nós casamos, a gente namorava e a gente já conversava, falava, amor, você não vai trabalhar quando a gente casar, né? Vai trabalhar fora, né? Porque dentro de casa, né, ela trabalha muito. Lá em casa ela trabalha muito, viu? Então, deu certo. No início deu certo. Mas o que acontece? As pessoas, parece que elas não estão felizes de ver uma mãe em casa, cuidando dos filhos. Ela quer que ela saia, que ela vai atrás de salário para ganhar um salário melhor. E assim, isso vai criando uma competição entre o pai e a mãe para desestabilizar a família. Então, assim, eu acho ruim, eu falo com a Rosilene, eu acho ruim quando a mãe está competindo com o pai para ter um salário melhor.
Né? Eles não vivem em comunhão de bens? Os dois não Isso. são uma só carne? Para que haver competição onde deve haver cooperação, não é isso? Isso. Então, assim, eu sempre falo assim, é como se fosse uma cobra de 2 cabeças, né? Uma batendo no outro e uma vai seguir aquilo que está definido para seguir. Pois é, 2 cabeças e pior que 2 cabeças, sem um coração, né? Porque quando a mulher resolve ser cabeça, ela deixa de ser coração. E aí perde toda a ternura que o lar precisa. Isso mesmo, e a gente passou por muitas crises por causa disso, sabe? Assim, graças a Deus que ainda nos sustentou isso. Mas hoje, assim, eu tomei uma decisão. Eu não voltei, assim, pro lar totalmente, né? Porque, assim, ainda tem essa vantagem de trabalhar, porque é até difícil, depois que a gente acostuma com aquele salário, é difícil para a mulher voltar novamente, né? Porque seria toda uma reestrutura. Mas o que aconteceu? Eu renunciei a algumas coisas no meu trabalho. Por exemplo, hoje eu sou 3º sargento do Corpo de Bombeiros. Eu já deveria ser 2º ou 1º. Mas eu renunciei a isso e as pessoas não entendem, porque meus próprios colegas falam assim, mas você não vai fazer curso. O curso é só 1 mês e meio, é lá em Goiânia. Você vai para Goiânia 1 mês e meio. Eu falo assim, 1 mês e meio para os meus filhos é muita coisa. É mesmo. As pessoas não compreendem isso, que para nós o tempo passa rápido, mas para um bebê o tempo passa muito devagar. Né? Tanto que eu penso que quando a gente era criança, a gente falava assim, mas o tempo passava tão devagar quando nós éramos crianças, porque o tempo para as crianças não passa tão rápido como para nós. E eu penso que um dia longe da mãe para uma criança é uma eternidade. Concordo. Né? Então, assim, eu renunciei à minha carreira da minha profissional para dedicar-me totalmente. Foi uma escolha que eu fiz. Então, se não vou ser subtenente... E a senhora se sente realizada com essa escolha? Eu me sinto realizada e eu percebi que depois que eu renunciei isso também, que Deus tem abençoado tanto o trabalho do meu esposo, que eu sei que a minha remuneração não vai fazer tanta importância quanto a minha presença no meu lar, cuidando dos meus filhos. Então essa é a minha opção pela vida. Se eu decidir isso, é lógico, quando eu chegar lá no meu trabalho, eu vou fazer bem o meu trabalho, até mesmo por justiça, mas eu quero fazer melhor ainda o meu trabalho na minha vocação de ser mãe, de cuidar da minha família. Muitas vezes, Luísa, assim, a sociedade cobra do pai, né? O pai, ele é o provedor do lar, né? Então ele tem que levar as coisas para o lar. Mas assim, também não tem essa carga, a mulher não pode ter ela. Pois é. De cobrança. Então, assim, a sociedade está cobrando de uma pessoa errada. Está cobrando dela algo que não é próprio dela, né? Não é próprio dela. Pois é. Então, assim, o pai sim. O pai tem que sair, procurar serviço, ou então montar alguma coisa para ele trabalhar, né? E progredindo, igual a Roslane falou. Eu vi, um dia eu estava conversando com a Roslane e a gente chegou num ponto assim, falou assim, amor, não precisava nada de você ter saído para trabalhar. Deus me abençoou tanto na minha profissão que eu daria conta de fazer tudo sozinho, de ser um bom pai, de colocar tudo em casa, de ter a nossa casa. Então, assim, os tempos mudaram também. Hoje é mais fácil a pessoa comprar uma casa. Hoje não precisa trabalhar os dois, assim, assíduo para comprar uma casa. Né? Então, hoje é mais fácil para você comprar. E as pessoas falam assim para mim, mas você tem que pensar no seu amanhã, sua aposentadoria. E eu falo, eu nem sei se eu vou viver para me aposentar. Essa né? Você fica esperando muito. Né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. Para cada dia basta o seu cuidado. Já dizia nosso Senhor no Sermão da Montanha, né? Então é isso. Então, assim, eu vejo hoje a Roslane, ela tem o trabalho dela, é difícil voltar atrás, assim, mas a gente sempre está focado ali com a família. Ela é muito presente na nossa família, a Roslane. Então, assim, os momentos dela, aquele que as mulheres falam assim, eu fico fora de casa o dia inteiro, mas quando eu chego à noite, eu me dou o máximo com eles. Um tempo de qualidade. Não existe esse tempo de qualidade. Coisa, porque eu sei que a mulher em casa, fora de casa, ela faz falta. Faz mesmo. Quando a mulher está fora de casa, a mãe está fora de casa, a casa vira um vazio. É verdade, parece que é como a meia e o sapato, a meia e o pé, né? Um foi feito para o outro, né? E muitas vezes as pessoas querem colocar isso na cabeça, principalmente dos casais hoje que estão casando, né? Então, assim, você tem que fazer isso, você tem que ter uma profissão melhor que o seu esposo, porque você não pode ficar dependendo de homem. Então, as pessoas pensam isso, não.
a mulher fala assim, você não tem valor quando você fica em casa pro seu marido, que ele vai ficar olhando outras mulheres lá fora, né? Porque elas são bonitas, se arruma e você vai ficar aí como uma mulher feia em casa. Já me falaram até isso. Não, se você ficar em casa, você vai ficar muito feia como dona de casa. Poxa. Eu acredito que até nisso eu mudei quando eu deixei de ter aqueles pensamentos feministas, sabe? Porque hoje eu falo que até o João me agradece pela forma como eu mudei depois que eu passei até essa mentalidade de cuidar do meu lar, de cuidar dos meus filhos melhor, de dar o melhor de mim para o lar. Então eu tenho que estar bem, né? Até mesmo de me arrumar para as pessoas que estão ali dentro, né? De me cuidar melhor. Isso se chama amor, né? Sim. É de dar o melhor pra gente, até de ficar mais bonita, porque eu tô dentro de casa. Isso, a mulher não precisa ficar feia dentro de casa. Ela pode ser bonita dentro de casa, ela pode ser elegante dentro de casa, né? Não precisa só... Porque assim, a gente pensa assim... Não precisa acordar e ficar de pijama o dia inteiro, né? Eu já detesto que acorde e fique de pijama o dia todo. De pijama o dia inteiro e ainda sai na rua ainda. Isso aí é uma coisa horrível, né? Então assim, a mulher pode ficar bonita. Mesma coisa o homem também. O homem pode estar bonito para a mulher, para a esposa. Então assim, se a gente for na onda de muitas pessoas que querem acabar com o casamento, quer acabar com as famílias, a gente vai nesse processo mesmo, nessa linha. Mas se a gente seguir naquela que nós queremos ter uma família boa, nós queremos ser uma família exemplar, nós queremos ter uma família mesmo, para uma família forte, a mãe tem que estar junto com a gente. É isso mesmo. A mãe tem que estar. A mãe é que faz o lar, né? Ela é como se fosse o alicerce. Ninguém vê o trabalho dela, mas se você tirar o alicerce, desaba a construção. Não, eu surpreendi demais com a Rosane, porque há uns 3 anos atrás ela resolveu fazer homeschool com os meninos. Né? Então, ela alfabetiza os 3 mais novos nossos. Então, assim, se o senhor viu tanto que os meninos desenvolveram, né? Eu falei, amor, como você descobriu isso? Né? Então ela foi descobrindo, porque já era dela, já é da mulher. Sim, ela é educadora por natureza, né? E assim, enquanto ela estava fora, enquanto a mulher está fora, os filhos estão perdendo essa bênção. Né? E eu saí de casa com essa mentalidade, pensando assim, eu vou sair para trabalhar fora porque eu não quero colocar meus filhos em qualquer escola. Eu queria dar uma escola melhor para eles, pagar uma escola mais cara, porque como eu estudei sempre escola pública, eu achava as escolas fracas, sabe? Muito ruins. E aí eu não queria meus filhos num ambiente assim ruim, mas se eu tivesse descobrido o homeschool antes, eu nunca teria saído do lar. Porque hoje eu vejo que mesmo pagando, eu faço muito melhor do que as escolas particulares. Até mesmo porque tem aquele envolvimento. E assim, quando a gente envolve a criança com o coração, ela aprende muito mais do que numa escola. Então, eu percebo isso hoje. Eu me sinto realizada quando eu estou ali ensinando ele. Quando meu filho começa a ler, eu sei que fui eu que ensinei ele a ler. Então, aquilo dá uma alegria. Que não tem, né? Uma alegria que não dá para medir. É bom lembrar que aquela autora Mary Pride, que teve 9 filhos, né, ex-feminista, também ela educou todos os filhos em casa, né, com homeschooling, né? Deixou toda a carreira brilhante dela de engenheira química e se dedicou ao lar, também educando as crianças que nunca precisaram sair para uma escola para serem educadas. É bom vocês que estão ouvindo aí, para tentarem derrubar esse mito de que o homeschooling cria crianças em uma redoma de vidro, que elas não são sociais nem sociáveis, que elas têm dificuldade de conhecer o ambiente. É totalmente o contrário. Pelo contrário. Os nossos são sociáveis até demais. São muito comunicativos, onde eles chegam, eles se comunicam com todo mundo, eles fazem amizade facilmente, até mesmo porque lá em casa já é uma família numerosa, mas a gente tem convivência na igreja, ainda, por isso é importante a comunidade também, né? Como o padre disse, a comunidade de famílias novas foi uma graça muito grande que chegou pra gente aqui na nossa cidade. Porque o João sempre falou assim que ele sentia falta de uma comunidade que acolhesse toda a família, porque tipo, a gente veio do ECC, a gente é cursilista também, mas assim, a gente ia e os filhos a gente tinha que deixar com a avó, tinha que deixar em outros lugares. Já na comunidade tem lugar para todos, de todas as idades. Então a gente sentiu que ali era um lugar próprio para a gente
educar os nossos filhos para a gente fazer boas amizades? Eu sempre pensava assim, falava, amor, nós participamos do curso de noivo há muitos anos, há 20 anos participando do curso de noivo, dando curso de noivos, né? Então, assim, sempre que a gente tinha que levar os filhos só lá, eles ficavam brincando, esperando a gente fazer o curso no final de semana, ou então deixava com a avó, deixava em outro lugar, e eu sempre falava com ela, amor, a gente podia ter um lugar aqui, ou então eu já tinha pensado antes, de chamar aqueles amigos nossos para a gente fazer uma comunidade na onde os casais se reuniam para a formação e os filhos também se reuniam para a formação então, e tivesse algumas brincadeiras. Você também teve a ideia, não é? Não foi só o Benê e a Nonô, não, né? Então, eu já tive essa ideia, mas só porque alguém começou já existia. Não vamos competir quem foi que teve a ideia primeiro, mas eu falo assim, realmente, graças a Deus, está chegando para a gente aqui, né? O casal já veio, já começou a implantar, então assim, está muito maravilhoso, porque, veja bem, você sair, levar seus filhos e os filhos não participar do que você participa, e os filhos ficar com a avó, com empregada, ou com uma pessoa de favor. Ou pior, na televisão, né? Ou então no celular. No celular, né? Então, sim, nós somos famílias numerosas, a gente sentiu essa necessidade e até para as famílias pequenas também. Isso. Tem essa necessidade da família estar junto, porque muitas vezes o pai trabalha a semana toda, ou a mãe, e no final de semana eles só vão na missa, ou então eles só dormem. Ou então vão para o encontro e deixa a família. E aí? Então, em detrimento da família, né? E os filhos, eles têm que estar acompanhando os pais. Isso. Né? Então, assim, a gente vê essa necessidade. Eu quero saber qual o nome do amigo do meu filho, eu quero saber qual o gosto dele, quero saber se ele gosta da cor verde ou amarela, eu quero saber. Então, por isso, eu tenho que estar junto com ele. Né? E esse encontro das famílias novas, ele vai trazer isso para a gente. Né? É verdade. Esse casal tem sido bastante assíduo, né? Junto com o Éder e a Adriana, né? Todas as vigílias que nós já fizemos aqui nos primeiros sábados, às 20 horas, começando às 20 horas, né? Na paróquia Divino Pai Eterno, eles sempre estiveram lá e trouxeram os filhos que puderam trazer, não é? E é bonito, a gente vê uma família numerosa fazendo a adoração eucarística, se confessando, depois terminando com a Santa Missa, é uma coisa muito bonita, né? E é bom saber que a comunidade de Famílias Novas, ela respeita o domingo, né? O domingo para deixar que a família fique sem perder o espaço da sua convivência íntima, né? Então, a comunidade não tem nenhumas atividades nos domingos, tem nos sábados, mas o domingo deixa para a família, para a sua própria paróquia, né? Então, é uma comunidade que eu não conhecia nada semelhante. Ela salvou a família da minha irmã, em São Paulo, salvou os filhos, que todos eles pertencem à comunidade, estão muito bem nelas, graças a Deus, são 4 ao todo. E eu espero que os frutos semelhantes venham aqui para a nossa diocese, né? Como nós já temos o apoio explícito de Dom João e do Bispo Auxiliar Dom Gilmo, se você que está ouvindo quiser participar também, fale conosco. E se quiser ser um cliente do JB Interiores Planejados, o contato pode dizer para nós? É o 992466478. Deu para entender direitinho? 99246... 6478. JB Interiores Planejados. Prestigie o pai de uma família numerosa. Obrigado. Tá bom, gente. Já estamos quase no finalzinho, né? Vamos então agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigado por terem vindo, prestigiado o nosso programa. E vamos terminar, como de costume, com a nossa bênção final. Tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga e São Luís Maria Grande de Montfort, de Santa Helena Beretta Mola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.